Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo de energia solar da Intelbras. Eu me chamo Anelisa e hoje eu vou ensinar vocês a calcular a queda de tensão num condutor. Então vem comigo, que você não pode perder essa. Bom, vou começar então explicando eletricamente o que é a queda de tensão. A queda de tensão ela é determinada pela letra delta e a letra V. V de volts, tá? De voltagem. Fechou? A queda de tensão ela é dada em volts, tá? E o volts ele é calculado da seguinte maneira. A tensão é calculada a partir de uma fórmula básica de eletricidade, que é V é igual a R vezes I. Esse R é a resistência do sistema. Esse V é a tensão do meu sistema. Esse R é a resistência dada em ohms, tá? E esse I é a corrente dada em amperes. Voltagem, resistência e amperagem, também conhecidos dessa maneira. Correto? Corrente, tensão e resistência. Bom, Ana, não entendi o que isso aqui tem a ver com isso aqui. Essa fórmula de tensão é a mesma fórmula usada para calcular a queda de tensão. O delta ele representa só uma variação. A unidade de medida da queda de tensão é a própria tensão. Então, o que é a queda de tensão? É a resistência do quê? Do meu condutor vezes a corrente que passa sobre ele. No nosso caso, de sistemas fotovoltaicos, a corrente do meu inversor, tá? A gente tem um vídeo antes desse que eu ensino a calcular a corrente aqui, ensino a calcular o condutor adequado. A gente vai testar isso hoje, verificar que dependendo da distância, eu vou ter que alterar o meu condutor, tá bom? Como que funciona? Ainda não entendi, deixa um pouquinho mais claro. Bom, vamos imaginar aqui um ponto de conexão com a rede elétrica. Aqui eu tenho a rede da distribuidora de energia, meu ponto de conexão com o meu cliente, tá? Meu cabo está aqui. E eu quero levar esse cabeamento até o quadro do meu cliente. O quadro do meu cliente está onde? Talvez dentro da casa dele, tá? Tranquilo? Essa distância aqui já vou chamar ela do nome correto, tá? Vou chamar ela de L. E ela vai ser dada em metros, tá? Essa distância aqui, ela possui uma resistência nesse condutor. Quanto maior a distância do cabo, maior é a minha resistência. Então esse cabo aqui ele possui uma resistência. Quando passa uma corrente por ele, seja corrente do meu inversor para a rede, seja da rede para a minha carga, corrente e resistência, eu tenho tensão. Então, essa distância aqui me gera uma variação de tensão. É isso que significa o delta. Um delta V, uma variação de tensão, baseada no quê? Na resistência e na corrente que está transitando aqui. Tá? Ana, como é que eu faço para calcular essa resistência? Bom, existem duas formas de você encontrar essa resistência do seu condutor, tá? Você pode encontrar ela, por exemplo, na tabela do seu fabricante, tá? Onde lá vai vir definido, por exemplo, ohms por quilômetro para aquele condutor, e pode ser, por exemplo, 1 ohm por quilômetro. Se você vai andar uma distância de 100 metros, você tem que ajustar quilômetro para metro aqui, tá? 1 quilômetro tem 1000 metros. Se eu só vou andar 100, eu vou ter que multiplicar esse 1 aqui por 0,1, tá? Que é a equivalência aqui de 1000 para 100, tá? Tranquilo? Então, eu posso encontrar a resistência assim na tabela do meu fabricante e calcular minha queda de tensão. Mas existe outra forma também de eu encontrar minha resistência, tá? Que é calcular a resistência com base no seu material. Como assim, Ana? Bom, quando você vai calcular por material, você vai precisar da resistividade, essa é a letra que representa a resistividade do seu condutor, vezes L. Quem que é L? A distância que você vai utilizar, vezes 2. Por que 2, Ana? Porque o circuito vai e o circuito vem. Ana, eu ouvi dizer que quando é trifásico é diferente. Sim, quando é trifásico, esse 2 aqui, ele não é 2,
ele é raiz de 3. Tá? Quando é trifásico, substitui esse 2 aqui por raiz de 3. E divide, tá, pela seção do condutor. Como assim, Ana? Se meu condutor é de 4 milímetros, divide por 4. Se meu condutor é de 16 milímetros, divide por 16. E assim por diante, tá bom? A seção do seu condutor, para calcular a resistência dele. Quando você for pegar a resistência aqui do fabricante, você vai precisar também saber qual é a seção do condutor que você está usando. O condutor de 4 milímetros tem 1 ohm por quilômetro. O condutor de 4 milímetros, você vai calcular com o Rho, com o L e com esse 2, quanto que vai ter de resistência nessa distância, tá? Você tem esses dois formatos para encontrar. Ana, mas quem que é afinal, quem que é esse Rho? Vamos calcular ele aqui então. Você tem essas duas possibilidades aqui de encontrar a resistência. Gente, esse 1 aqui é sugestivo, tá? Então, lá na tabela do seu fabricante que você vai descobrir quantos ohms por quilômetro você tem. Tá? É isso que você vai descobrir lá. Bom, como é que eu calculo isso aqui? O meu Rho, ele vai depender do material. Se eu usar cobre, esse Rho é 0,0172 ohms vezes milímetros quadrados dividido por metro, tá? Pode ver que o ohm está por metro, a distância está por metro, tá? O meu condutor está por milímetro quadrado e aqui também está por milímetro quadrado. No final vai me sobrar só isso aqui, só o ohm, que é a unidade da resistência, tá? Bom, o meu Rho do cobre, eu vou precisar da distância do meu circuito. Nesse caso aqui, então, já vamos considerar aqui, 100 metros, essa distância de conexão. Então, eu vou considerar aqui, 100 metros, e vamos considerar a seção do meu condutor, S igual a 4 milímetros. Eu fiz um vídeo anterior a esse, ensinando a calcular ali, através da corrente do inversor, qual era o condutor adequado. A gente vai testar se esse condutor continua sendo adequado nessa distância aqui, tá? Uma distância grande com queda de tensão. Bom, baseado nisso aqui, eu já consigo calcular a minha resistência. Então, qual é a resistência do meu cabo nesse cenário, tá? Ele vai ter o o Rho, né? Vamos trazer o Rho de volta, 0,0172 vezes quem? Vezes a distância, o L, 100 metros, tá? Vezes 2, tá lá na fórmula, vezes 2, dividido por quem? Dividido por 4 milímetros quadrados. Qual é a resistência do meu condutor? Bom, nesse caso deu 0,86 ohms. Então, a resistência desse condutor para essa distância é de 0,86 ohms. Tá bom, Ana, descobri a resistência. Mas e agora? Como é que eu calculo a queda de tensão? Aqui, pessoal, a fórmula está aqui. Então, a minha queda de tensão, ela é o quê? Ela é a minha resistência vezes a minha corrente, não é? Então, é 0,86 vezes a corrente do meu inversor, que lá no exemplo que a gente tinha dado, era 25 amperes. Nesse nosso caso aqui, é vezes 25 amperes, tá? Qual é a tensão total que tem aqui? 21,5 volts. Essa é a queda de tensão, tá? A variação de tensão desse circuito. Imagine que esse inversor é um inversor 220 volts. Quantos por cento de 220 volts? Quantos por cento de 220 volts? 21,5 tem, tá? Quantos por cento isso aqui é disso aqui? Como é que a gente faz esse cálculo? É a tal da queda de tensão em porcentagem, que pela norma o meu ΔV, ele não pode ser maior, tá? Então ele tem que ser menor do que 4%. Como é que eu vou saber isso? Dividindo esse por esse. A tensão de saída do meu inversor, a tensão do meu cliente, tá?
e a tensão que eu calculei baseada na resistência e na corrente do meu circuito. Então, como é que eu vou fazer isso? 21,5 dividido por 220 vezes 100. Ana, por que vezes 100? Porque é por cento, tá? Então, tem que multiplicar por 100. Esse meu ΔV aqui, ó, em porcentagem, ele vai dar aproximadamente aqui, né, 10% nesse caso aqui. Vai dar 9 e alguma coisinha, tá? 10% de queda de tensão não atende esse quesito aqui, o que significa que esse condutor não atende o requisito, tá? Então, nesse caso dessa distância, para aquele cenário que a gente já tinha calculado, eu vou precisar ajustar esse 4 aqui, ó. Eu tenho que baixar essa resistência, já que eu não posso mudar a corrente do meu inversor e nem a tensão da minha rede, eu vou ter que baixar a resistência. Como é que eu vou baixar a resistência? Aumentando a divisão aqui, ó, que é dividido, né? Então eu aumento a seção do meu condutor, tá? Se eu botar um condutor de 6 milímetros aqui, talvez já dê, talvez não, tá? Se não der o de 6 milímetros, eu tenho que botar um de 10 milímetros para fazer o cálculo da seção do condutor, então. Bom, Ana, e tem um jeito simples de eu calcular qual é a seção ideal do meu condutor? Tem sim, é só você retrabalhar essa fórmula aqui. Você pode partir dessa fórmula aqui, ó, imaginando que se aqui é o ΔV, aqui tem que multiplicar a corrente e aqui também tem que multiplicar a corrente. Visto isso, você já tem ΔV igual a essa fórmula toda aqui. O ΔV você sabe qual é o máximo, 4%. Tranquilo? Então você só troca de lugar, joga a seção para lá, que é o que você quer descobrir, e joga o ΔV para cá. Ana, não entendi, me perdi todo aí que você botou aí de um lado e do outro. Redesenha para mim? Claro, vamos imaginar então. O S está aqui, S é igual, joguei o S para lá, tá? E vou jogar o ΔV para cá. Então como é que vai funcionar? S mantém todo mundo igual, eu só troquei o ΔV pelo S, tá? Então vai ser S igual a ρ vezes L vezes 2 vezes I, dividido por quem? Pelo ΔV, tá? Baseado nisso aqui, eu consigo calcular qual é a seção de condutor mínima que eu tenho que ter para essa distância aqui, essa corrente. Ana, quando que o ρ muda? Quando for do cobre para o alumínio, você precisa achar o ρ do alumínio. Ana, tem um jeito mais fácil do que tudo isso? Tem. Vai lá na tabela do fabricante e acha a resistência por quilômetro. Não esquece de ajustar. Se ele tem 100 ohms, tá, um exemplo, tá? Se ele tem 100 ohms em 1 quilômetro, em 100 metros ele vai ter 10 ohms. Ah, como é que você sabe a relação entre 10 e 1000? Tá? Você tem que fazer o ajuste de metros para quilômetro. Mas tirando isso, é muito mais fácil pela resistência do fabricante do que calcular tudo isso. Mas dá para calcular tudo isso? Dá. Dá inclusive para botar numa tabela Excel, esse valor aqui fixo nunca mais mexe e você só fica variando aí, ó, a distância, a seção do condutor, tá? E a corrente que você quer utilizar aqui no circuito para poder calcular essa queda de tensão. Bom, se você gostou desse conteúdo, já deixa um joinha. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E até o próximo conteúdo, pessoal. Por hoje era isso.